Você sabia que a ansiedade, ela é biológica? Não. E daí, Adalto, que diferença isso faz? Isso, na verdade, faz muita diferença. Porque se ela é biológica, ela vem de uma causa biológica. Opa, peraí, então começa a ter um pouquinho de informação interessante aqui. E qual é a causa? Nossa, talvez a descoberta do século. Não, é que, na verdade, olha, é tão relativamente fácil de achar e muita gente vê assim, nossa, é o fim do mundo, eu não sei, não consigo encontrar a causa, não consigo encontrar uma solução. E na verdade, olha, pode estar muito mais perto do que você imagina. Afinal de contas, o que é ansiedade? A ansiedade nada mais é do que uma tentativa do corpo de antecipar qualquer situação. E por que é que o meu corpo faria isso? Por que é que ele faria esse tipo de comportamento? Na verdade, não vem do nada. Como é biológico, a ansiedade é um comportamento biológico, ela precisa de um estímulo inicial. Então, como que funciona isso? Olha, por exemplo, se seu coração bater mais rápido, ele precisa de um estímulo inicial. Para sua respiração ficar mais rápida, ela precisa de um estímulo inicial. Para você se arrepiar, você ficar com a pele arrepiada, você precisa de um estímulo inicial. Não é do nada que essas coisas acontecem, não é do nada que seu sistema nervoso autônomo dispara esses comportamentos. E a ansiedade, se a gente for pensar quais são os efeitos da ansiedade, olha, tem um monte de efeitos, né? Cada um tem um. Se a gente for relatar aqui, isso é que nem gripe. Se você perguntar para 10 pessoas, cada uma vai relatar um sintoma forte diferente. Algo que mais exacerba, né? Então, se a gente pegar a ansiedade como um todo, a ansiedade pode ter a queixa de palpitações, que mais? Não conseguir dormir, insônia, pode ser frio na barriga, pode ser paralisia, a sensação de travar e não consegue dar um passo adiante. Eu, por exemplo, tive uma situação que eu estava num parque bem grande, um parque de diversões, enfim, esposa, prima, e eu travei mesmo. Tinha um brinquedo meio alto lá, travei mesmo. Mas isso não é exatamente uma ansiedade, foi medo mesmo. Qual a diferença de uma ansiedade que é gostosa até? Como que pode ter uma ansiedade gostosa? Sim, a ansiedade esperando pela tua formatura, pelo Natal, pelas suas férias, pelo seu casamento, seja lá o que for. Por exemplo, eu ouvia falar muito assim, o melhor da festa é esperar por ela. Então tem essa ansiedade que é gostosa. E tem a ansiedade que atrapalha. Opa, isso aqui é patológico. Isso aqui precisa ser tratado. Porque essa aqui é gostosa, você curte, dá aquele friozinho na barriga, que beleza e tal, e vamos que vamos. Agora essa aqui atrapalha a vida, né? Trazendo insônia, trazendo paralisia. Paralisia no sentido de você se sentir travado ou literalmente ficar travado, né? Por exemplo, precisa dar uma palestra, você trava, não consegue andar, não consegue elaborar as palavras, não vem nada na cabeça, dá um branco. É o travar, e o travar literalmente, né? Travar com palavras, com movimentos, e aí vai. E travar de reações. Alguém te faz uma pergunta e você não sabe responder. Na verdade, assim, não naquele momento. Então trava mesmo, você sabe a resposta e depois você fala assim, caramba, eu não acredito, uma pergunta fácil, como é que eu não soube responder? É ansiedade, né? Então, por exemplo, eu quando fui apresentar minha monografia há 20 anos, não, mais de 20 anos, um pouco mais de 20 anos, lá na faculdade de fisioterapia, então tinha uma bancada com 3 profissionais da área de neurologia, que foi a área que eu escolhi para apresentar, para fazer o meu trabalho monográfico, e os caras enchem de perguntas, né? Para ter certeza de que você sabia do que estava falando, de que foi você que fez o trabalho, enfim, os critérios deles. Mas enchiam de perguntas. E é claro, vinha uma ansiedade. Só que ainda bem que eu estava bem preparado e eu conseguia superar essa ansiedade. Mas essa ansiedade não é patológica. Essa é ansiedade esperada, é uma novidade. Quantas vezes você participou de uma monografia? Para mim era a primeira e foi a única até hoje, uma bancada, né, de profissionais, de professores na tua frente. Foi aquela única vez que eu passei por isso e a situação passou. É aquela coisa assim, terminou, você fala assim, nossa, ai que alívio. Ai, nossa, me dá um copo d'água agora e você toma que nem como se estivesse no meio do deserto, 3 dias sem tomar água, né? Tá cansada, mulher, tô com sede. Mas isso passa. Isso é passageiro. A ansiedade que nós estamos falando aqui, que é o tema dessa live, é a ansiedade que atrapalha a vida, que começa a dar insônia, que te trava de alguma forma, te trava talvez no emprego de uma forma social. Como é que faz com essa ansiedade? Olha, primeiro, esse paciente ou cliente, ele tem que ter com ele essa noção da ansiedade que ele tem, do quanto ela atrapalha.
Porque quando ele comenta lá, de repente você está fazendo um tratamento qualquer com ele fala assim, eu sou muito ansioso. Você precisa identificar, saber se ele sabe o quanto ele é ansioso. Porque às vezes está acostumado a fala, não, eu sou ansioso. Aí eu fico pensando em tudo e tal. Não, isso aí é expectativa, é ansiedade gostosinha, tá tudo bem. Agora, não pode atrapalhar a vida. Aí virou patologia. Aí a gente assume no seguinte sentido, aí eu posso te ajudar. E nós, né, que estaremos ali, a gente está do outro lado, a gente precisa saber de algumas coisas, porque senão vai ficar muito vago, a gente não vai conseguir talvez ajudar de forma completa. Eu falo de forma completa porque não basta a gente saber os efeitos da ansiedade ou sintomas da ansiedade. É preciso ir na raiz do problema. É preciso descobrir por que é que esse paciente ou cliente começou a ter sintomas que são diagnosticados como ansiedade. Então, eu preciso primeiro perguntar para ele o quanto isso te atrapalha, para eu saber identificar. Isso é algo que atrapalha a vida social? É isso que atrapalha de alguma forma o emprego? É isso de alguma forma atrapalha ele como pessoa, como liberdade de vida? Não sei, eu preciso entender o que ele considera como ansiedade e o quanto isso atrapalha, porque eu preciso meio que quantificar, né? Fazer uma graduação dessa ansiedade, o quanto isso atrapalha ele. E aí eu começo a ter alguns parâmetros, né, de intensidade, de qualidade de vida. É diferente, tá, gente? Síndrome do pânico é uma coisa, ansiedade é outra. Síndrome do pânico é um grau muito maior, tá? Não é uma simples ansiedade. Síndrome do pânico, ela surge, pá! A ansiedade é uma tentativa de antecipação dos acontecimentos. É uma tentativa de antecipar o que vem pela frente. Porque se eu me antecipar, eu posso mais facilmente, mais rapidamente fazer algo. E aí eu não sou pego de surpresa e não sofro. Então sempre, ansiedade, que é patológica aqui, ela vem de uma ou duas, na verdade, duas situações em que eu fui pego de surpresa por fatos chocantes, que foram desconfortáveis, obviamente. Porque se foi confortável, opa, beleza. Se tem uma ansiedade de ganhar um carro zero, porque um dia eu ganhei um carro zero e tal, não sei o quê. Pô, ansiedade boa, ansiedade gostosa e tal, de se curtir. Agora, a ansiedade, será que vai acontecer de novo comigo aquilo que aconteceu em algum momento, enfim? E que é isso? Precisa ser trágico, precisa ser dramático, precisa ser dramático. Se não é somente uma situação passageira. É algo que você passa. O que é a situação passageira de ansiedade? Você passou aquele frio na barriga, por exemplo, foi o que aconteceu comigo na monografia. Fiquei com aquele frio na barriga, aquela ansiedadezinha, será que eu consigo mesmo? E eu consegui e o frio na barriga passou depois. Ficou tudo bem, abracei meus amigos, os meus pais estavam lá e tudo certo e beleza. No final das contas é que acabou tudo bem, todos viveram felizes para sempre. Mais ou menos assim. Agora, a ansiedade que eu tô falando aqui, que é patológica, que gera sinais e sintomas e parece que é do nada e te dispara o coração e te faz travar. Essa ansiedade é causada por algo chocante, algo dramático. O interessante, sabe o que é? São dois fatores impactantes, inesperados, dois fatores dramáticos. E que a pessoa não conseguiu se livrar de um certo contato. Que contato? Pode ser um contato visual, pode ser um contato auditivo, pode ser um contato sinestésico, olfativo, gustativo, enfim. Mas de alguma forma, contatos em que ela não conseguiu se livrar e não conseguiu se livrar a tempo. Por isso é que vem como estratégia biológica a ansiedade. Então, quando a gente olha dessa forma, olha por esse prisma, né, uma nova visão, a gente começa, opa, será que a ansiedade então não é tão vilã assim? Opa, e se eu dissesse que é uma vantagem biológica? E se eu dissesse que é uma vantagem ter ansiedade? É claro que assim, se o tempo vai passando e você tem os sintomas da ansiedade, é claro que começam a atrapalhar a tua vida. Mas por um tempo inicial, é uma grande vantagem. Sabe por quê? Se a ansiedade vem de um fator dramático, chocante, e você identifica essa situação, é claro que o corpo ele tenta anteceder tudo isso para não ser dramático de novo. Então sabe o que ele faz? Se foi visual, toda vez que você passa por algo parecido, vendo alguma coisa que é parecida com aquele cenário que foi dramático, teu corpo tenta antecipar as situações para não sofrer de novo.
aí é a ansiedade. Se foi algo sinestésico, né, algo que te tocou, enfim, alguém te toca dessa forma, ou você tem uma sensação de temperatura diferente, né, as sensações sinestésicas, e o teu corpo sente aquilo como parecido com o cenário lá atrás, ele aciona esse mecanismo de ansiedade. É como se dissesse assim, ó, alerta geral, porque tem algo parecido com aquele cenário que a gente passou e não foi confortável. Então, como é que a gente faz? Então, fica tentando prever todos os acontecimentos para poder fazer algo a tempo e não sofrer. Então, a ansiedade, ela vem desses fatores. Então, a gente precisa descobrir lá no nosso paciente o que é que foi para ele, na visão dele, um fator chocante, dramático, através de um contato que ele não conseguiu se livrar e foi muito desconfortável. Lembrando, esse contato pode ter sido visual, pode ter sido auditivo, pode ter sido sinestésico. Como? Então deixa eu dar exemplos aqui. Visual. Ele estava no ponto de ônibus, viu um assalto na frente dele e a pessoa ainda atirou na vítima, roubando um celular. Opa, então ele teve um contato visual com algo que ele não queria. E se ele tivesse visto a tempo esse assaltante, se ele tivesse visto alguma coisa, ele poderia ter se livrado dessa situação. Então pode ser que cada vez que essa pessoa vai pegar o ônibus, ela começa a ter ansiedade. Porque fica antecipando, porque o ponto de ônibus visualmente estava lá no cenário, pessoas visualmente estavam no cenário, tudo que ele registrou de imagem pode estar lá no cenário. Então o mínimo cenário é suficiente para trazer um comportamento de ansiedade onde a pessoa ela tenta antecipar, claro que não de forma consciente, mas tenta antecipar qualquer acontecimento. Olha que interessante, não vai ser só um fato que vai trazer essa ansiedade que é patológica. Precisa de 2 fatos dramáticos. É como se o corpo dissesse assim, não, um fato, me pegou de surpresa, na próxima eu sei o que fazer. Se acontece uma segunda condição onde foi dramático, a pessoa teve contato visual, sinestésico, auditivo, enfim, de alguma forma de algo que ela não conseguiu se livrar, aí é como se o corpo dissesse, opa, precisamos de ajuda, precisamos ficar em alerta geral. Aí como que fica em alerta geral? Acionando um batimento cardíaco mais aumentado, acionando uma frequência respiratória mais aumentada, para você ficar pronto para uma ação, seja para lutar e ir para cima, seja para correr, que é uma fuga. Mas as duas garantem a sobrevivência. Eu, por exemplo, se aparecer um leão, Deus... Você é louco? Eu não fico na frente, eu corro mesmo. É uma questão de sobrevivência correr. Em todas essas questões que são acionadas, né? A luta ou a fuga, e por isso traz até um desconforto às vezes nas pessoas, né? E fingir-se de morto também é uma questão de sobrevivência, é uma estratégia, na verdade. Porque olha, se você não se movimenta, ou seja, a paralisia, se você não se movimenta, às vezes o predador ou o animal que é oportunista não te persegue, ele não vê você como algo interessante. Percebam que no reino animal, os bichos eles não se interessam muito por animais parados, animais mortos. Pode ver no National Geographic, os canais aí que passam os bichos aí lutando. Às vezes o predador vai lá e corre, né, um leão, pega uma zebra e arrasta, enfim. Aí quando a zebra para de se mexer, o leão ele perde o interesse, acha que já morreu, sei lá o que ele acha, ele tira a boca da zebra, na hora que a zebra percebe, ela levanta e o leão não pega mais, porque pegou desprevenido e ele vaza, e a zebra vaza. Mas por que isso acontece? Porque ela ficou paralisada. Se ela ficasse se movimentando, enquanto ela não para, o leão não solta da mordida e não para de atacar. E aí então é a oportunidade dela conseguir escapar. É um segundo. Isso é consciente? Claro que não. É puro instinto. Ou você vai para cima, ou você foge, ou você fica paralisado. Mas tudo é uma questão de sobrevivência. E a ansiedade traz exatamente esses efeitos. Então, se é para ficar paralisado, ele te trava. Se é para você fugir ou ir para cima, ele vai aumentar a sua frequência cardíaca, vai aumentar a sua frequência respiratória, que é para jogar mais sangue oxigenado nos seus músculos. E pronto, é como se fosse o motor ligado. O motor tá ligado, é só acelerar. Se você precisar engatar primeiro ou dar ré, é só acelerar. É mais ou menos isso. O nosso corpo deixa o nosso motor ligado, que é pra gente fazer o que for a melhor opção, pelo menos instintivamente. O organismo pega, ele que escolhe e a gente faz, apenas executa. A gente acha que tem controle sobre tudo, né? Só que não. Isso é por instinto. E aí, olha só, como é que a gente faz pra tratar um paciente
que tem ansiedade, ou que chega para nós e fala, olha, eu sou muito ansioso, a minha ansiedade me atrapalha, ou a minha ansiedade me limita, enfim. Então, como é que a gente faz? Primeiro, faz ele descrever para você o que é ansiedade para ele, como isso se manifesta nele. Porque talvez ele vai falar, eu fico paralisado, talvez ele vai falar, eu fico muito agitado, ou talvez ele vai falar, eu perco o sono, para você entender esse universo dele, que é muito particular. Mesmo os gêmeos vão ter sinais e sintomas diferentes, tá? Mesmo que seja o mesmo diagnóstico. Garanto para vocês, terão sinais e sintomas diferentes. Vai ter um pouco mais exacerbado um elemento, o outro vai ter menos, e aí vai. Então, como é que isso funciona? Quando o teu paciente identifica tudo isso, aí você leva ele para o tempo passado, para poder identificar a raiz dos sintomas. É claro, foi lá atrás que começou, a gente precisa dar uma voltinha lá. Então leva para o paciente, o seu paciente lá. Como é que faz isso? Pergunta para ele quando é que iniciaram os sintomas de ansiedade. Quando é que isso, para ele, começou a ser um problema? Aí ele vai falar uma data cronológica, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 meses, não importa. O que importa é para você localizar ele em tempo e espaço, para você perguntar para ele, e nessa época aí, antes do início dos sintomas, antes disso ser um problema para você, o que é que pode ter acontecido de forma que para você foi dramático, ou seja, foi um choque, te pegou de surpresa e você queria se livrar de contatos, mas não era possível. Pode ser contato visual, sinestésico, auditivo, como a gente conversou aqui. O que você acha que aconteceu aí? Gente, é infinito. Dá um exemplo aí. Na verdade, eu posso dar 10 exemplos, mas é infinito as possibilidades, até porque é da percepção da pessoa. Quer ver, olha, pego de surpresa, tava tudo bem e foi despedido do emprego. Mas por que eu fui despedido? Então, olha, a gente vem percebendo isso, aquilo. E aí a pessoa nem percebeu esse comportamento talvez dela, ou de que estavam olhando para o trabalho dela de forma estranha e ela não pôde fazer nada. E para ela talvez isso foi dramático porque ela dependia desse emprego para pagar o aluguel, sei lá, alguma coisa assim. Entendem que é muito particular, a gente precisa entender o universo dessa pessoa. Então não dá para simplesmente falar assim, ó, você tem um diagnóstico de ansiedade, vamos tratar com isso, isso e isso. E a história dela? E essa particularidade? E essa origem do sintoma dela? E essa causa primária? Por que a gente não olha isso? Experimenta olhar, pelo simples fato dela olhar lá atrás, identificar a raiz do sintoma dela, muitas pessoas já conseguiram, de alguma forma, se livrar da ansiedade. Porque aí ela sabe aquilo que despertou esse tipo de comportamento. Ela consegue identificar aquilo que deu origem. Agora, todas vão se beneficiar só olhando? Não. Mas a grande maioria, só de saber o que deu origem a esse comportamento no corpo, já começa a ter sinais de melhora. Porque ela já começa a entender que ela está num outro momento de vida, independente de quanto tempo faz, independente se faz semana só, independente se faz só um mês, não importa, independente se faz 10 anos, ela já começa a olhar que hoje ela está num outro momento de vida. E só pelo fato de passar esse filme na cabeça dela, passou a trajetória e tudo que aconteceu até ela chegar ao momento presente, até ela chegar no dia de hoje. E aí, então, é o momento que você pergunta para ela, e hoje? O que é que te deixa ansioso? O que é que essa situação lá que deu origem a essa ansiedade, qual é a ligação dela com a situação sua, de hoje, da sua vida? E aí ela começa a identificar, às vezes ela vai falar assim, ó, nenhuma. Na verdade, ela ficou à deriva desde esse acontecimento. Então, como ela não registrou fortemente uma informação nova, ficou valendo a informação antiga. É a mesma coisa de você pegar o teu celular aí e não atualizar o aplicativo, vai bugar. Então é isso que acontece com o nosso corpo, fica com a informação antiga que não dá para aproveitar no tempo atual. Só que aí você não consegue achar onde que está o erro. Mas você fala assim, não, eu não consigo me livrar. Claro, você precisa atualizar. E como é que atualiza? Encontra o que deu origem e aí depois você vem no tempo presente, no tempo agora, no momento agora e atualiza essas informações. Veja se aquilo que deu origem ao seu sintoma, se isso é uma verdade hoje. Eu garanto que não, porque olha, cada dia nós somos pessoas diferentes. Isso aqui não é pensamento positivo não, viu? A gente toma sol, a nossa pele descama, a gente corta o cabelo, a gente muda o visual, a gente muda o tom de voz, a gente se transforma em semanas, imagina em anos. A gente literalmente
troca toda a nossa pele. Os nossos órgãos, eles vão se renovando. O estômago vai renovando a parede, o intestino renova a parede de suas células, vai trocando. E assim é o nosso corpo inteiro. Como é que pode algo, depois de alguns anos, permanecer com as mesmas informações? É um software desatualizado. Adalto, e tem um tempo específico para essas situações acontecerem? Olha, o que eu sei é que não aconteceram simultaneamente, senão acaba sendo praticamente uma só. Então pode ser uma hoje e uma daqui uma semana, pode ser uma hoje e uma... E a primeirinha foi há um mês atrás. Vixe, Adalto, mas o paciente vai ficar 3 horas contando a história da vida dele. Não, é só de você direcionar com situações dramáticas em que era preciso se livrar de um contato. Seja contato visual, sinestésico, auditivo, olfativo, gustativo, não importa. Mas ele não conseguia se livrar desse contato. E é por isso que o corpo dele traz esse comportamento de tentar antecipar os acontecimentos. Porque aí, se eu consigo antecipar os acontecimentos, eu tenho uma grande possibilidade de não sofrer com esse acontecimento. E quando a gente identifica a raiz, e aí agora no tempo presente, a gente mostra que ele é outra pessoa e que pode ter uma ação diferente, é com ele a ação. Qual é a ação? Pergunta para ele. Quais são, para ficar bem claro para ele aqui, escuta, e hoje, quais são as ações que você faz e que te coloca em contato com situações desejadas? Opa, olha só, é tudo ao contrário. Ele estava à deriva e chegou de forma inesperada a algo. Agora ele está programando uma ação em que ele traz para ele o contato de alguma coisa que ele deseja. Então, no momento presente, você coloca tudo ao contrário. Situações, pergunta para ele que vai ter que responder. Tá vendo como não dá pra gente simplesmente, você tem ansiedade? Então vamos tratar da seguinte maneira, só isso, isso, isso a partir daqui. E a história dele, e a individualidade biológica dele, aonde é que se encaixa nesses tratamentos. E muita gente fala assim, ansiedade é muito difícil de trabalhar. Não é que é difícil, é que talvez não está sendo considerado o elemento mais importante, a história do paciente. Isso é bom dar como exercício para ele, de 3 coisas que ele todos os dias tem contatos desejados. O cérebro dele começa a ficar condicionado, ou seja, por conta da repetição. É assim que a gente aprende a andar de bicicleta, dirigir carro, enfim, andar. O cérebro dele começa a ficar condicionado a trazer esses elementos que são ações próprias dele de trazer situações agradáveis todos os dias. Situações de contatos agradáveis todos os dias. E aí já não tem mais espaço para ansiedade.